Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar um pouco sobre a importância da estrutura de pensamento na filosofia clínica. No livro aqui do Mário Luiz Pardal, Filosofia como Terapia, uma introdução ao estudo da filosofia clínica, ele coloca ele diz uma frase muito importante, que eu falo bastante na formação em filosofia clínica. A estrutura de pensamento é o eixo de toda experiência possível do ser humano, do indivíduo. Então, olha só, vamos repetir. A estrutura de pensamento é o eixo de toda experiência possível. Isso quer dizer que tudo passa pela estrutura de pensamento. Ou tudo tem origem na estrutura de pensamento, ou tudo volta para a estrutura de pensamento, ou tudo passa pela estrutura de pensamento. Então, ou as coisas nascem, voltam, ou passam pela estrutura de pensamento. Sem estrutura de pensamento, não temos capacidade de fazer uma terapia em filosofia clínica, pois ela é o eixo de toda experiência possível. Isso é um pressuposto forte da filosofia clínica. Isso nos coloca o pré-juízo, a afirmação de que tudo passa pelo pensamento no ser humano. Pelo menos para a filosofia clínica. Nós separamos os modos de ser, didaticamente, da estrutura de pensamento. Onde está o pensamento, onde estão os dados do pensamento da pessoa. E ali os modos de ser, mas que têm uma relação direta, com a estrutura de pensamento. Mas a estrutura de pensamento é o eixo fundamental desses modos de ser. Então, quando a gente enxerga um comportamento, um modo de ser, na filosofia clínica, de certa forma, com a psiquiatria biológica, olhamos esse comportamento como um sintoma, como uma marca de alguma coisa. Do quê? De um desequilíbrio químico no cérebro? Não. De uma complexa estrutura de pensamento. Este comportamento, ele nos sinaliza que apoiando esse comportamento, que fundamenta esse comportamento, o que passa por esse comportamento, uma estrutura de pensamento interna daquela pessoa. E é ali que nós vamos fazer a nossa terapia, não no comportamento. Não vemos um comportamento e fazemos como muitos amigos fazem. Né? Vem comportamento, o que eles fazem? Eles aconselham um o outro contrário. Ah, você está muito triste, vai para uma festa, vai se alegrar. Né? Você está muito parado, vai se movimentar, fazer um esporte, correr por aí. Quer dizer, não, é um conselho de amigo básico que vê um comportamento de um amigo e aconselha o contrário. Fácil, né? Se pegar, pegou. Não é isso que a filosofia clínica faz. Ela vê um comportamento. E não vai aconselhar nenhum outro comportamento. Vai tentar compreender, no eixo de toda experiência possível, como diz Mário Luiz Pardal, qual é a estrutura interna que está dando subsídio àquele comportamento. Mesmo que a pessoa não esteja completamente voltada para a estrutura de pensamento, na hora que ela começar a falar terapeuticamente na filosofia clínica, ela vai nos dar acesso aos seus pensamentos que estão relacionados àquele comportamento. E ali, fundamentalmente, basicamente, essencialmente, que a filosofia clínica terapeuta, pelo menos em primeira instância, vai trabalhar. Tentando compreender qual é a estrutura interna do pensamento que justifica, apoia, motiva, explica um pouco aquele comportamento. Obviamente que a estrutura de pensamento não está no vácuo, não está no vazio. A pessoa tem esses certos tipos de pensamentos, esses certos tópicos da estrutura interna de pensamento dela, em função de suas relações históricas, circunstanciais, no seu mundo,
Então, compreender também a historicidade, as circunstâncias históricas que essa pessoa viveu e vive até hoje, nos dão os horizontes fundamentais, essenciais, de onde essa estrutura de pensamento se situa. E é a partir dali que ela efetiva certos comportamentos ou que certos comportamentos remetem a certas estruturas internas dessa pessoa. Então, esse é um pressuposto forte da filosofia clínica, que tudo passa pelo pensamento. Que tipo de pensamento? Os mais variados. Por isso que a estrutura de pensamento e filosofia clínica tem 30 tópicos, como letras de um alfabeto, que combinadas dão uma infinidade de palavras, de partituras musicais. Né? Então, o que nós temos que compreender quando vemos um comportamento em filosofia clínica não é influenciar esse comportamento, ficar dando conselhos sobre outros comportamentos, colocar metas de comportamento, se nós não temos a estrutura interna dessa pessoa compreendida fenomenologicamente, nós não temos nada em filosofia clínica. Nós podemos fazer uma terapia da filosofia clínica a partir de exames categoriais, o primeiro eixo da filosofia clínica, estrutura de pensamento. E nem usarmos terapeuticamente os submodos. Se nós nos atermos a exames categoriais bem feitos, bem atentos, com uma escuta dedicada, atenta, compreensiva, e a capacidade de perceber fenomenologicamente os tópicos que envolvem a estrutura interna dessa pessoa, nós já temos uma grande terapia muito diferente de quase todas essas que nós vemos por aí hoje. O que os submodos vão nos dar? O que fazer, se for o caso de intervenções terapêuticas do filósofo clínico para o partilhante? Quais são os procedimentos que vão estar mais afeitos a essa malha intelectiva, a estrutura de pensamento? Bem, os submodos. Mas sem a estrutura interna, os submodos não nos servem para nada. Mas, obviamente, se precisarmos de uma intervenção terapêutica mais direta na estrutura de pensamento de um indivíduo, de uma pessoa em terapia, são os submodos que vão nos dar essas ferramentas. São 32 submodos que, combinados, também dão uma infinidade de ferramentas, mais do que o Minecraft que essa gurizada hoje joga. Né? Nós podemos fazer uma infinidade de mundos, de modificações naquela estrutura que já aparece. Claro que, obviamente, toda intervenção submodal do terapeuta tem que se conformar exatamente à estrutura de pensamento, né, que aquela pessoa nos traz. Não podemos querer inventar, fazer coisas que não estão na historicidade ou na estrutura de pensamento, que não se conforma à estrutura de pensamento daquela pessoa. Então, essa é a importância da estrutura de pensamento em filosofia clínica. Ela é o eixo fundamental. Podemos dizer que a filosofia clínica é uma terapia estruturalista, pois o eixo fundamental dela, que vem através do estruturalismo filosófico, né, vem inspirada nas ideias do estruturalismo filosófico, antropológico, Lévi-Strauss, Saussure, linguístico, é o eixo fundamental para que o filósofo clínico consiga exercer terapeuticamente, né, a sua função terapêutica em filosofia clínica. Então, eu repito a frase, né, que foi muito bem colocada pelo Mário Luiz Pardal, neste livro: a estrutura de pensamento é o eixo de toda a experiência possível. Nos pressupostos da filosofia clínica, na percepção da filosofia clínica, porque para a filosofia clínica o pressuposto, o prejuízo forte é de que tudo passa pelo pensamento. Então, quando olhamos um comportamento, não vamos direto falar de outro comportamento, nem vamos linkar esse comportamento a uma doença biológica no cérebro, mas vamos tentar compreender a estrutura interna dessa pessoa que tem esse comportamento. Isso não está distante, aliás, é muito parecido, numa analogia de proporção, né, a ética das virtudes da filosofia grega antiga. Quando a pessoa agia e o ato parecia injusto, Sócrates dizia: a pessoa pode cometer atos injustos mesmo sendo justa.
porque ela pode ter pensado que ali, os motivos que a levou, as razões, as circunstâncias que ela leu para fazer aquilo, deve ter levado ela a pensar que aquela era a melhor opção. Tem amigos que, às vezes, sem querer, fazem mal para outros amigos querendo fazer bem. Então, para saber efetivamente o que aquela ação representa, a filosofia grega antiga vai dizer, você tem que ir lá e perguntar para a pessoa quais são as suas razões, seus motivos, suas justificativas. Porque os atos não falam por si mesmos, né? Então, terapeuticamente, a filosofia clínica tem mais ou menos essa mesma ideia. Quando vemos um comportamento, quando vemos um sofrimento, nós temos que automaticamente, quer dizer, não automaticamente através de um processo metodológico, né, mas temos que ir em direção a compreender a estrutura interna desse sofrimento, desse comportamento, dessa ação no mundo, dessa ação consigo, dessa ação com os outros. Essa é a importância da estrutura de pensamento na filosofia clínica. Se gostaram do vídeo, quiserem dar um like, compartilhar para ajudar a mensagem da filosofia clínica alcance mais pessoas, por favor, fiquem à vontade. Se quiserem também saber sobre mais questões da filosofia clínica, deixar comentários, sugestões, podem deixar no vídeo, que assim que posso, os responderei. Muito obrigado e até o próximo vídeo.